Continuando o nosso programa, nesta terça-feira estamos conversando sobre categoria dos servidores públicos, municipais não, estaduais e as reivindicações junto ao governo do estado. Você sabe que pode participar com a gente já tem inclusive algumas participações. Daqui a pouquinho vamos trazer aqui para Janiele Souto, presidente do SINSP, representante do Fórum dos Servidores, que está aqui com a gente, vai responder. Carol, tem mais uma informação. Já foi aprovado e comentado aqui sobre um projeto de lei que modifica as regras para a adesão do microempreendedor individual MEI. Desta vez, o especialista comenta sobre os impactos da mudança no regime de tributação. O projeto de lei complementar 108/2021 aumenta para R$ 130 mil a receita bruta anual permitida para enquadramento como microempreendedor individual, o MEI. A proposta ainda autoriza um MEI a contratar até 2 empregados. Hoje o MEI ele é enquadrado para aqueles empreendedores que faturam até R$ 81 mil ano, certo? Então são aqueles pequenos negócios com faturamento mais reduzido, em que pode ter um empregado contratado. A proposta de lei ela projeta aumentar esse faturamento para R$ 130 mil ano e a possibilidade de acrescer um empregado, sendo 2 empregados por MEI. Então você teria 2 empregados contratados e a possibilidade de faturamento anual até R$ 130 mil. A justificativa do projeto é sobre os benefícios sociais e econômicos da mudança, que vão impactar diretamente no estímulo da atividade econômica e no incentivo à redução da informalidade. E se o projeto pode aumentar a quantidade de formalizações, também há uma estimativa de perda na arrecadação dos serviços públicos com essa espécie de renúncia fiscal, que pode chegar a 2,64 bilhões até 2024. O projeto foi aprovado no Senado, segue para a Câmara dos Deputados e vai para a sanção presidencial. Essas perdas podem ser algum impeditivo para que o projeto seja sancionado pela Presidência da República. Tem uma grande quantidade de pessoas que ficaram desempregadas hoje com a pandemia, então essas pessoas partiram para o negócio próprio e muitas estão na informalidade, não estão pagando tributos, não estão contribuindo para a Previdência Social. Então o aumento desse faturamento, essa possibilidade maior de adesão vai permitir também que haja um pagamento de tributo por parte dessas pessoas. Aí, informação para você. Mas voltando aqui, logo com Janiele Souto, a gente tem algumas participações, mas antes disso, Janiele, eu queria perguntar sobre o que foi conversado hoje na reunião em relação à arrecadação do Rio Grande do Norte. A gente teve algumas publicações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, falando do aumento de vendas no Rio Grande do Norte, do aumento do varejo e, consequentemente, da arrecadação aqui no nosso estado. O que é que o sindicato tem de números sobre isso? Olha, Carol, nós temos os números que o Portal da Transparência coloca lá para que toda a população do nosso estado ou quem visita o portal acompanhe. Veja, o SINSP, ele só se detém a 2 arrecadações, ICMS e FPE, que é uma transferência constitucional. Só elas 2. Nós não estamos falando de dívida ativa, que o governo já foi mais de 22 milhões. Nós não estamos falando de outra coisa. FPE e ICMS. De janeiro até julho, 31 de julho, esse estado arrecadou a mais do que esperava arrecadar, 1,3 bilhões. Não estou falando de mil nem milhões, bilhões, 1,3 bilhões. Quando a gente vem para a PEC da morte, a reforma da Previdência do nosso estado, que fez com que o servidor aposentado e o pensionista, que eram isentos de pagar a Previdência, acima de R$ 3.500, voltaram a pagar, e o servidor teve o aumento do percentual de contribuição da alíquota previdenciária, o aumento de tempo de serviço e perdeu outros tantos direitos, o IPERN está lá no Portal da Transparência.
ele está arrecadando algo em torno de 67 milhões mensal. De janeiro até 31 de julho, o IPERN está lá no portal, arrecadou 406 milhões de reais. Ora, se eu tenho 1,3 bilhões e tenho 406 milhões, essa arrecadação ela é bem superior do que 2019, ano não pandêmico. Só em julho, o Estado arrecadou de FPE mais ICMS a mais do que esperava, 238 milhões. Então, na visão dos servidores, na visão de qualquer cidadão do nosso Estado, há um questionamento. E por que não tratar os servidores sem discriminação? Por que não tratar os servidores de forma igual? Porque só a alguns eu concedo reajuste salarial. Por que que o Estado do Rio Grande do Norte, a pirâmide salarial do Estado, dos servidores do Estado, 3% leva 30%, isso é perverso, 35% da folha, mais de um terço, 3%, eu não estou falando de 30%. 3% do funcionalismo estadual, ativo, aposentado e pensionista, leva 35% da folha. 97% fica com 65%. Por quê? Porque a gente não inverte a base dessa pirâmide. Porque a gente não olha quem está há 11 anos sem reajuste. Dinheiro tem. Está claro que tem. Está claro que tem. Janiele, hoje teve movimento da Polícia Militar, dos bombeiros, né? A associação realizou uma assembleia hoje pela manhã. Amanhã vai ter paralisação da saúde no Estado. Hoje teve encontro do Fórum dos Servidores. Então a gente percebe que os servidores estaduais estão retomando a pauta de mobilização. Já é pensando neste ano de 2021, resolver essas pendências para 2022, porque é ano eleitoral, ou é realmente fruto da pandemia, dando uma relaxada e o retorno dessas atividades sindicais que estavam suspensas? Explica para a gente, inclusive, essa questão política relacionada a 2022. Estamos retomando, né? Todo mundo sabe que a gente está na pandemia, hoje até nós discutimos a questão da pandemia e os servidores. Só para vocês terem uma ideia, eu parei numa delegacia de polícia, nunca tinha ido. Fui a uma carta precatória para depor, porque nós denunciamos que os servidores estavam sendo obrigados a colocar a vida em risco. E, orientado pelo governo, um gestor do interior me denunciou, eu fui a uma delegacia de polícia, nós percebemos, ao chegar lá, o constrangimento do delegado, porque tinha que colher um inquérito, eu disse, normal. Nós apresentamos uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, que acatou a denúncia do SINSP, investigou, depois chegou outra denúncia, o Ministério Público do Trabalho pedindo para o SINSP investigar, dizer se estava acontecendo aquilo nos órgãos do Estado e para mostrar a seriedade com que nós encaramos a pandemia. E estamos encarando ainda. E, só para concluir a questão da delegacia, que nós consideramos um ato de prática antissindical, nós tivemos agora o processo arquivado, porque nem o Ministério Público, nem o juiz disseram que nós fizemos algo de errado. Ao contrário, disseram que nós estávamos na defesa da vida dos servidores, né? Reconheceram o trabalho do SINSP. E voltando à sua pergunta, Vanu, nós estamos, sim, retomando lentamente as atividades de rua, as atividades que começam a aglomerar as pessoas de forma responsável, com o uso de máscara, com o uso de álcool, né, mantendo o seu devido distanciamento, não com volume grande. Nós até tratamos hoje, né, a variante Delta. O pessoal da área da saúde tratou isso. Não é brinquedo,
ela é altamente faz uma contaminação transmissível enorme, né? Tem até gente que aponta a letalidade dela, tem outros cientistas que discordam, mas a gente chamou a atenção do governo na audiência para isso. E para a vida dos servidores, porque está todo mundo sendo chamado. Só para você ter uma ideia, em uma escola, os servidores são obrigados a ir trabalhar e os professores não. Nós não estamos dizendo se os professores estão certos ou não. Para o SINSP, quem vai dizer qual período de voltar é o comitê científico. O comitê científico estudou para isso, nós não, né? Mas nós não podemos admitir que um servidor seja obrigado a ir para uma escola e o professor fique em casa. Qual a vida vale mais nem vale menos? Ninguém tem uma segunda vida, ninguém tem uma vida na gaveta. Jane, só para complementar, Carol, meu questionamento. Esses debates que estão retomando antecipam as discussões de 2022? Poderá antecipar. Nossas categorias, elas não aguentam mais esse período de falta de reajuste, essa posição do governo de olhar só para algumas categorias. Nós não aguentamos mais. Nós temos aqui a participação do João Maria, do Centro. Ele pergunta por que os sindicatos têm tanta paciência com o governo Fátima. Com os governos passados, vocês fizeram greves. Só no governo Rosalba fizeram greves no primeiro semestre. Só o diálogo não enche barriga e os salários de 2018 estão congelados. É o João Maria, do Centro. Agora, nenhum governo nós tivemos uma pandemia. Não é verdade? Em nenhum governo, eu fiz agora em maio 56 anos, eu pensava que pandemia era algo que tinha acontecido. Hoje eu vivi uma pandemia. Nós estamos vivendo uma pandemia. Por exemplo, eu vim a Mossoró hoje com poucas das viagens que eu estou fazendo, por respeito à equipe que trabalha comigo. Eu tenho medo, porque eu tenho comorbidade, tá certo? Tenho obesidade, tenho comorbidade, tomei minha segunda vacina, todo dia eu conto um dia, né? Hoje faz 19 dias que eu tomei, né? Todo dia eu conto quantos dias da segunda dose, né? Então, nós encaramos tudo isso, né? Então, nós tivemos, vamos dizer, um congelamento no tempo das lutas e estamos voltando agora, né? Estamos retomando as atividades. Nesse período, nunca deixamos de cobrar, né? Quantas entrevistas a gente não deu pelo Skype, sim, né, Carol? Nunca deixamos a nossa pauta, a nossa equipe de comunicação. Nós nunca deixamos de trabalhar, né? Agora, estamos partindo para algo mais incisivo agora. Nós temos aqui a pergunta bem específica do Gil Neran. Ele diz, eu completei 35 anos de serviço no Estado no mês de maio. Tinha por direito o meu último ADTS, ou seja, 5% a mais do meu salário. Só que sequer foi publicado no Diário Oficial do Estado. Gostaria de saber se eu perdi o meu último ADTS. Não perdeu, mas um questionamento que nós fizemos lá em dezembro, no dia 11 de dezembro de 2020, ao governo do Estado. Estando presente o Procurador-Geral, o vice-governador, que é procurador do Estado. Por que foi que a governadora, a professora Fátima Bezerra, não entrou na justiça contra a 173? Na nossa visão, na visão da nossa assessoria jurídica, é inconstitucional. Né? Eu me lembro, à época, a governadora disse, eu dei entrevista. Para nós, entrevista não adianta. Por que o Estado não recorreu judicialmente? Sabe por quê? E eu vou responder à pergunta, porque o Estado faz caixa, confiscando parte do salário dos servidores para fazer a gestão do Estado. Ou seja, o colega servidor que completou 35 anos em maio, ele vai contar o tempo dele de novo, congelou o tempo, ele vai contar só a partir de 1º de janeiro, de 27 de maio de 2021, o tempo dele parou, só vai voltar a contar esse tempo todinho, 1º de janeiro de 2022. Aí por que o governo não recorreu
dessa 173? Porque interessa fazer caixa, confiscando parte dos salários. Você quer coisa mais perversa, Carol, do que o Estado fez em março, em abril e fez em junho? Com certeza chegou a pergunta aqui, que confiscou parte dos salários dos servidores aposentados desse Estado, servidores da administração direta que ganham, confiscou 180, 300 reais, 400 reais, e ninguém pode confiscar salário de servidor nenhum sem um devido processo administrativo transitado. O governo foi lá, meteu a mão no contra-cheque dos servidores, tá certo? Deixando os servidores em pânicos, atordoados. Teve um servidor que chegou lá no SINSP, tem um empréstimo consignado, o governo tirou R$410, ia comer o quê? Um salário mínimo, com um salário atrasado desde dezembro de 2018. Nosso tempo, infelizmente, já está no fim. Janiere Souto, presidente do SINSP, muito obrigada por ter vindo aqui em Mossoró participar do nosso programa de hoje. Nós é que agradecemos, né, a vocês por esse espaço e dizer que estamos sempre à disposição, né, na medida do possível, da gente trazer a mensagem dos servidores públicos, né? E aqui nós queremos, só para encerrar, pedir a você, que é servidor, servidora pública do Estado, aposentado e pensionista, vá para as redes sociais do Estado e da governadora cobrar e exigir o seu reajuste salarial. Seja sempre bem-vinda, Janiere, você de casa. Obrigado pela audiência. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada mais uma vez, Janiere. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra. Ótima noite e até lá.